Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos dando sequência ao nosso propósito de trazer reflexões a respeito da doutrina espírita e de todos os fatos nos quais nós estamos todos inseridos nesse momento. E hoje nós trabalharemos um tema que nos foi proposto sobre os flagelos destruidores. Curiosamente, a humanidade neste momento vive uma dessas situações, que é justamente a situação envolvendo a pandemia do coronavírus. Então seria muito oportuno, é muito oportuno esse tema. Quando ele foi proposto meses atrás, nem se sabia ou intuitivamente talvez soubesse dessa realidade. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a todos nós, embarcados nessa grande nave planetária chamada Terra, e todos agora sendo convocados a novas posições frente à vida, a novas reflexões ante os acontecimentos que estão nos envolvendo a todos. Permita-nos, Deus, bem usufruir desses momentos e tirar deles o melhor proveito, no sentido de fixar em nós valores novos, valores renovados, no contexto da evolução e do progresso. Abençoa, Jesus, todas aquelas criaturas que estão mais sofridas no âmbito da pandemia, aqueles que estão perdendo seus familiares, aqueles que estão perdendo as suas esperanças, aqueles que estão sem norte para o momento crucial em que a humanidade vive. Que o seu carinho e a sua misericórdia possa abraçá-los a todos, Jesus, e dizer no íntimo de cada criatura que Deus nunca nos abandona, que Deus está presente em nossas vidas, por mais escuros sejam os nossos presságios. Que a sua bondade, Jesus, fortaleça as nossas convicções e dê-nos a certeza de que nós estamos sob o seu manto protetor. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz ilumine a todos, fortalecendo-nos nos nossos caminhos. Muito obrigado. No contexto do tema proposto para essa noite, nós queríamos lembrar que a humanidade também pode ser considerada um ser coletivo, ou um ser individual, melhor dizendo, que ela também tem, como os indivíduos, ela também tem a sua marcha de progresso. Se nós analisarmos a nossa morada Terra, há muitos milênios atrás, e hoje nós vamos ver um grande progresso, tanto no aspecto físico como no aspecto moral. Então a humanidade também evolui, a nossa casa planetária também evolui. Poder-se-ia dizer que o meio ambiente está sendo agredido, que muita poluição o homem tem causado, mas é inegável que a natureza tem seus recursos de sempre tocar em frente, permitindo-nos usufruir das benesses dessa abençoada morada Terra. Então, dentro desse propósito, a humanidade evolui de duas formas, basicamente. De uma forma lenta, quase imperceptível, em que os anos, os séculos e os milênios passam e talvez a gente não encontre nitidamente um progresso. Se nós avaliarmos de Jesus até hoje, poderemos pensar que pouco progresso foi alcançado. Mas se nós descermos a fundo na questão, veremos que não é bem assim. O homem hoje tem respeito pelos animais, tem respeito pelo meio ambiente, começa a ter respeito pelo ser humano, pelos seus irmãos. Então há sim um evidente progresso alcançado. Mas existe uma outra forma de progresso, que é um progresso mais brusco, mais rápido, mais violento. E geralmente ele é adquirido, ele é construído após algumas sacudidas que o globo sofre, ou algumas regiões do globo. Então nós vimos ao longo da história vários momentos tormentosos, várias pandemias como a peste negra, a gripe espanhola, a AIDS, várias doenças como a gripe que nos tem atingido
ano após ano, a dengue, todos esses processos mexem com as nossas estruturas. As grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial, que representou após todo o cortejo de sofrimentos que ela nos imprimiu, ela permitiu à humanidade oferir um grande progresso no terreno da ciência, no terreno das conquistas, da indústria, de fatores que viessem a facilitar a vida do homem, propiciando mais produção com menor esforço físico. Então, os flagelos aparentemente destruidores, na verdade, são alavancas de que a divindade se utiliza para acelerar o progresso. E no livro dos Espíritos, a nossa espinha dorsal, na questão de número 737, Kardec pergunta por que Deus permite que a humanidade seja assolada de tempos em tempos por flagelos destruidores. Esta pergunta ela está inserida em um capítulo intitulado Lei de Destruição, uma das leis naturais que regem a nossa vida. E dentro desse contexto está escrito lá que é necessário que tudo se destrua para que possa renascer. Na verdade, não há destruição, e sim transformação. Quando Lavoisier disse que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, ele estava falando de um enunciado da lei de destruição. Então não há destruição, mas há uma transformação necessária ao renascimento de um progresso. Quando a gente observa agora, nesses meses do frio em que nós entramos, que algumas plantas sofrem as penalidades da poda, e elas são literalmente quase que destruídas. A gente já viu uma parreira tão bela com seus cachos, quando chega o período do inverno, ela sofre uma poda tão enérgica que parece que não sobrou quase nada, para que na primavera ela possa renascer, ressurgir e nos oferecer os seus cachos lindos e capitosos. É a lei da transformação, a lei da destruição. Então, quando perguntam aos espíritos por que Deus permite que a humanidade seja assolada por flagelos destruidores, está escrito lá peremptoriamente, para fazê-la avançar mais depressa. São esses surtos de progressos que são conseguidos após tormentas. Nós ontem ainda assistíamos uma palestra do Raul Teixeira, do professor José Raul Teixeira, sobre aquele tsunami que ocorreu ainda há pouco no Japão, e em outras partes do mundo. E ele vai exatamente avaliar quantos desafios são trazidos à humanidade nessas circunstâncias e quanto eles têm que agir em prol de vencer esses desafios. Na verdade, esses fenômenos naturais castigam o homem no seu orgulho e o faz sentir a sua fraqueza. Quando nós vivemos um momento hoje da pandemia do coronavírus, se nós analisarmos a estrutura do vírus, do coronavírus, os virologistas, os biólogos entendidos, dizem-nos que ele é de uma estrutura absolutamente singela e simples. É praticamente um DNA envolto por uma membrana com muito poucos recursos de sobrevivência, desde que ele não encontre o seu hospedeiro. Porque aí, quando ele encontra o seu hospedeiro, ele se torna de uma virulência excepcional. No ambiente, ele é muito frágil, mas quando ele encontra o campo de ação propício ao seu desenvolvimento, ele é muito forte. Ele é muito forte na sua propagação. Por isso, ele vem dizer ao homem da sua fraqueza, da nossa fraqueza. Todos nós estamos escondidos do vírus. Esse afastamento social, esse distanciamento social, foi um recurso utilizado em pandemias no século XIII, no século XIV e hoje, no século XXI. Com todos os recursos que a ciência já conseguiu desde essa época, hoje, nós, no momento presente,
ainda estamos nos utilizando de conquistas científicas do século XIII, mostrando a nossa fragilidade, a nossa fraqueza ante um elemento agressor que nos constrange a mudar de opinião, a mudar de postura, a nos escondermos, se bem queremos cumprir os ditames da ciência oficial e sobreviver. Então, esses castigos, na verdade, convidam o homem a repensar as suas atitudes. O progresso da humanidade, ele se dá em dois aspectos: o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual é o que surge das conquistas científicas, das conquistas do intelecto, extremamente importante para o bem-estar da humanidade, para a sobrevivência da humanidade, no que concerne ao uso dos medicamentos. Outro dia mesmo, gente, a gente ainda conversa com pessoas que viveram antes da penicilina. Ontem eu ainda conversava com uma pessoa que vivia antes da penicilina. Como pensar no mundo sem antibióticos? E a penicilina foi descoberta em 1945, outro dia mesmo. Como imaginar que o homem viveu até 1945 sem poder usufruir dos benefícios dos antibióticos? Então, o progresso intelectual ele é grandemente importante para a sobrevivência da humanidade, para o seu bem-estar, para a conquista de conforto, da possibilidade de viver em grandes centros urbanos, muitas pessoas buscando ali o seu sustento e o seu ganha-pão. Mas existe também um outro progresso, que é o progresso moral, o progresso da ética, da moral, dos bons costumes, dos bons sentimentos. E esse progresso também precisa ser conquistado. E muitas vezes a humanidade se distancia em grandes conquistas no terreno intelectual, mas deixando muito a desejar no terreno moral. Então, as epidemias, os flagelos, visam mexer com nossas estruturas íntimas para que nós possamos avaliar bem as nossas condições e rever posturas no campo da moral. Jesus, quando aqui esteve trazendo-nos a sua mensagem, apesar que ele já havia enviado Moisés, Abraão, inúmeros profetas no que diz respeito à origem judaica, da qual nós somos participantes, mas em outras partes do mundo, com inúmeros outros emissários, quando Jesus veio aqui trazer-nos a sua mensagem, ele trabalhou todo o sentido da sua mensagem, foi no contexto da moral, no contexto dos sentimentos, no contexto dos valores do coração, porque ele sabia que a ciência intelectual não precisaria ser impulsionada, os homens por si só buscariam apreender o seu sentido e desenvolvê-lo. E nós observamos que todos os surtos de progresso surgiram após desafios, após dores. A Segunda Guerra Mundial, com todo o guante de sofrimentos que ela trouxe para a humanidade, ela trouxe no seu bojo também a possibilidade de grandes, enormes conquistas no terreno da ciência, no terreno da conquista das ciências, dos medicamentos, dos anestésicos, dos sedativos, da indústria, do aumento da capacidade de produzir, diminuindo o esforço físico. E hoje é sabido que a máquina está aí para substituir o músculo. Por isso o homem precisa se preparar intelectualmente e moralmente para viver nesse mundo novo. A cada dia o esforço intelectual será, o esforço físico, melhor dizendo, será suprimido pela máquina que fará o serviço muito bem. Então hoje, dentro do momento em que nós vivemos, nós estamos sendo principalmente convocados a um exercício de ordem moral. Flagelos são efeitos cujas causas estão nas leis naturais. Deus permite-nos experimentar flagelos porque a nossa conduta está precisando ou está exigindo do Pai medidas mais enérgicas no tocante ao nosso crescimento, no tocante ao nosso despertamento como ser espiritual que somos. Necessários para a regeneração moral dos espíritos.
Nós estamos vendo falar dentro da doutrina espírita que estamos num período de transição para um mundo de regeneração, mas se nós olharmos ou perpassarmos os nossos olhares superficialmente pelo mundo, não dá para entender ou para admitir que nós estamos às portas da regeneração. Tais ainda são os desvios de comportamento, a insensibilidade de muitas criaturas, verificando que não são a maioria, mas são de uma minoria muito barulhenta, de uma minoria que faz-se ouvir, graças à sua volúpia, à sua astúcia e à sua maneira que não teme nenhuma represália de agir. Então Deus muitas vezes usa de um recurso mais contundente para que a nossa ficha possa cair. É nítido o progresso alcançado após esses períodos. Paulo de Tarso, nas suas pregações, disse-nos: em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus vivemos. Significa que estamos todos, sem exceção alguma, sob os cuidados da divindade, sob a tutela da divindade. No Alcorão está escrito lá, eu até pensava que eram palavras de Jesus diretamente, mas no Alcorão está escrito que não cai uma folha de árvore sem o conhecimento e a permissão do nosso Pai Celestial. Portanto, estamos vivenciando flagelos, sim, toda a humanidade, denotando a sua fragilidade, a sua fraqueza, mas jamais poderíamos imaginar que estamos desprotegidos da providência divina. Ela está olhando a cada um de nós, dando-nos a oportunidade de aproveitar esse momento para crescermos, para valorizarmos o nosso progresso. Flagelos suscitam em nós valores novos, novos princípios. A essência da vida renasce no indivíduo e na humanidade. Disse que a humanidade nunca mais será a mesma após a pandemia do coronavírus. Ontem, assistindo uma palestra do Dr. Alberto, e ele dizia que nós podemos hoje avaliar que todos nós nos encontramos em 3 situações ante o coronavírus, Dr. Alberto Almeida, que nós nos encontramos em 3 situações. Aqueles que vão desencarnar em virtude do corona. Mas não é porque o corona chegou na Terra que eles vão desencarnar. É porque o seu tempo já estava próximo à desencarnação. A sua tarefa já estava finda e eles então retornarão ao mundo espiritual, aparentemente vitimados pelo coronavírus. Terão aqueles que irão sobreviver. Uns sem sintomas aparentes, outros com sintomas, às vezes com longas internações hospitalares, e sobreviverão. Muitos se contaminarão e desencarnarão, outros sobreviverão. Médicos, enfermeiros, que trabalham no fronte, na linha de frente do combate a coronavírus, serão alguns afetados e desencarnarão. Sem que com isso Deus tenha cochilado ou tenha dormido em relação a eles, sem que com isso Deus não tenha tido com eles o devido cuidado, uma vez que eles estavam num dever de humanidade, dando o melhor de si, e foram colhidos pela desencarnação. E nós vamos avaliar isso logo à frente. E um terceiro grupo poderá desencarnar ou não, de acordo com as suas posturas, de acordo com a sua forma de viver, de acordo com a maneira como encara a vida. Para todos nós, não está definido de forma absoluta se nós vamos desencarnar ou não. Mesmo para aqueles que está definida a sua desencarnação, pode ser que a moratória chegue em favor deles. Para outros, não, porque o seu tempo está findo. Então, para aqueles que poderão ou não desencarnar, de acordo com as suas posturas, nós precisamos avaliar o que nós devemos fazer nesse momento.
E, por exemplo, nos diz o Dr. Alberto Almeida, nos expor a riscos desnecessários. Quando a ciência nos determina isolamento social, tanto quanto possível, quanto nos determina que nós nos mantenhamos com hábitos de higiene, com o uso de máscaras protetoras, ela está nos sugerindo atitudes que poderão nos prevenir da desencarnação. Mas se nós ignoramos esses fatos e de uma forma ignorante, de uma forma abusiva, nós violamos essas diretrizes, nós poderemos desencarnar sem que tudo isso estivesse dentro do conceito. Se nós criamos o pânico e o terror ao nosso redor, nós poderemos vir sim a sofrer a doença e talvez a desencarnação, uma vez que esses fatores alteram o nosso estado imunológico, o nosso estado de equilíbrio mente e corpo, e poderemos sim ser colhidos pela desencarnação, embora ela não estivesse necessariamente no nosso programa. Então, seguir as normas da ciência médica e sanitária é um fator importante. Se vamos desencarnar ou não, não sabemos, mas fazer a nossa parte é nosso dever. E o segundo ponto é que nós devemos nos agarrar à ciência espírita, ao conhecimento do espiritismo, que desencarnar não é morrer, que alguns de nós desencarnaremos naturalmente, encerrando uma tarefa no planeta Terra. Outros não, porque a sua tarefa ainda continua aqui. Mas o pânico, o terror, faz-nos entender que a nossa fé ainda está muito empírica, que a nossa fé está muito limitada, porque não ainda compreendemos que Deus, na qualidade de Pai Celestial, olha cuidadosamente para cada um de nós. Então a ciência espírita deverá sim ser para nós um alicerce nesse momento em que nós vivemos. As circunstâncias exigem ponderação e não imprudência. Busca primeiro o reino de Deus, disse-nos Jesus, e tudo mais vos será acrescentado. Então, que nós cuidemos de fazer a nossa parte no tocante à prevenção, mas que nós cuidemos também de alimentar a nossa alma com os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. E nós estaremos certos e seguros que desencarnar é uma condição inerente à reencarnação. Quando nós nascemos, quando nós renascemos, já estava programado que um dia nós desencarnaríamos. Então os flagelos visam, sobretudo, melhorar a nossa condição espiritual. Se vamos desencarnar vítimas do coronavírus ou não, que a gente possa, pelo menos, desencarnando ou não, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos espíritos melhores, nos capacitarmos para adquirir tesouros da alma, cujo ladrão não rouba, cuja ferrugem não destrói, cuja traça não corrói. Então é esse o ponto. Os flagelos existem como ferramentas de Deus para acelerar o progresso da humanidade. Estamos presentemente vivendo uma situação nesse momento, que cumpramos as sugestões da ciência médica, mas que não nos esqueçamos dos alicerces da ciência espírita em favor do nosso bem-estar físico, mental, intelectual, para que possamos sorver a parte que nos cabe nesse momento angustiante que abraça toda a humanidade. Que possamos sair deste momento pessoas melhoradas, mais equilibradas, mais fraternas. Diz-nos Kardec que a fraternidade, a nossa irmandade, deverá ser a pedra de toque desse planeta regenerado. Então é momento, já que o vírus nos igualou a todos, independente de classe social, independente de poder intelectual, poder financeiro, já que estamos todos igualados, que hoje possamos exercitar os nossos bons sentimentos, porque esse é o móvel
das dificuldades, dos flagelos, das dores que assolam a humanidade, desenvolver o nosso lado moral, e que a fraternidade possa nortear as nossas ações e os nossos pensamentos nesses dias. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a segurança para vencermos os desafios presentes. Muito obrigado.